não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Glória a Deus, é assim que eu quero ver, amado. Assim que eu vejo discípulos cheios do Espírito Santo, apaixonados por Jesus, obedientes à voz dele que disse para nós estarmos juntos orando até que do alto sejamos revestidos de poder, e aí a gente ser testemunhas de Jesus, amém? Amém, amado? Glória a Deus. Eu queria pedir uma coisa, o Diácono William, faz um favor, pede quem estiver na portaria, fecha o portão todo, e fecha todo, não precisa trancar não, fecha ele, e fica daqui para ouvir também, que ele possa ficar sentado aqui só para abrir para alguém que de repente chegar aí, tá? Queridos, nós temos algumas coisas para conversar com os irmãos, para colocar. Eu sei que temos deixado a desejar em muitas coisas, mas nunca é tempo, quer dizer, sempre é tempo de nós reconstruirmos. Reconstrução não acontece uma só vez, ela acontece a nossa vida inteira. A gente de vez em quando tem que parar, fechar para balanço, ver o que está acontecendo, e é conferência para isso, para a gente poder conversar, acertar algumas coisas. Então tem algumas coisas que precisam, e eu creio que vão acontecer na vida da igreja, amém? Então eu queria que você ficasse bem esperto, tudo que nós vamos colocar aqui. Algumas coisas você já viu, outras coisas você não viu, mas tudo que você já viu e o que você não viu, o Espírito Santo preparou para nos lembrar e para colocar como algo novo sobre o nosso coração. E a minha oração é que você entenda tudo, que o Senhor fale particularmente no teu coração, para que você possa ser muito útil ao seu grupo familiar, muito útil à igreja do Senhor, amém? O seu grupo familiar é apenas uma pequena parte, é uma célula de um todo. Quantos me entendem, amém? Seu grupo familiar é apenas uma parte, é uma célula de um todo. Isso faz toda a diferença entender isso, porque senão as pessoas ficam achando que a sua pequena igreja é o grupo familiar, ali é a sua igreja. Não, a sua igreja é a igreja do Senhor Jesus, que está espalhada em todo o planeta. Quantos podem dizer amém? Amém. E nós fazemos parte de um pequeno grupo chamado Projeto Vida Nova, que também está espalhado em todo o planeta, amém? Amém. E nós fazemos parte do menor grupo ainda, que é Projeto Vida Nova, aqui em Nilópolis, amém, amado? E nesse pequeno grupo chamado Projeto Vida Nova de Nilópolis, nós nos multiplicamos em alguns lugares da cidade em pequenos grupos. Então, líderes, fiquem atentos, porque essa é o ideal, a filosofia do trabalho. É você dar a entender, a partir do líder, perceber que aquele lugar não é a minha igrejinha, aquele lugar faz parte de um todo maior. Eu apenas estou cooperando com Jesus e com o Espírito Santo na obra do Senhor. A obra é de Deus, a obra não é minha, a obra não é tua. Nós somos cooperadores e por isso nós precisamos entender o que Deus está falando à igreja para obedecer a Ele. Isso é muito importante. Glória a Deus. Mas eu quero, essa não é a mensagem. Eu quero dar uma introdução, depois a William vai vir com uma parte um pouco mais, vamos chamar assim, mais técnica, e depois a pastora fecha com uma outra também, uma parte mais técnica também. Mas eu quero falar sobre alguns fundamentos, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, veio assim, sabe, parece assim, soprando,
Eu parei dentro do carro, da viatura, eu estava parado assim, ouvindo uma canção, aí veio assim, eu comecei a anotar esse texto. Coloca o primeiro slide aí, da minha palestra. Vamos lá? Eu estava pensando assim, veio, eu falei, caramba, eu dei um título a ela ali de pneumoterapia de Deus. Porque pneu, não é trocar pneu, não é isso não. Pneumo é uma palavra que significa fôlego, espírito, sopro, né? Fôlego. E aí existe uma matéria no seminário chamada pneumatologia, né? Para estudar sobre o Espírito Santo. E aí eu dei esse título, pneumoterapia de Deus. E você vai entender por quê. Está lá o texto lá em Mateus 9,12, dizendo assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Então, quem precisa de médico, amado? Doente. Glória a Deus. Quem é que está doente? Quem? Tem gente que está na dúvida. Nós não estamos doentes, eu estou bem, estou de saúde, que legal. Nós estamos falando de uma doença existencial, uma doença visceral. Todo ser humano, Jesus está colocando para nós ali, que está todo mundo doente, amado. Senão não precisava vir, bastava os sãos ajudarem os doentes. Mas Deus teve que se fazer carne, o médico dos médicos, vir morrer a nossa morte, para que a gente possa ter uma nova vida, amém? Ou por que não dizer vida nova, né? Melhor, porque tinha projeto Vida Nova, então a gente fala vida nova, tá bom, amado? Então, amados, foi a partir de uma reflexão sobre uma geração que nós temos hoje, na atualidade, uma sociedade que eu botei que vivemos no tempo da automedicação. Nunca o mundo, pelo menos o ocidental, se automedicou tanto, ou pelo menos para não ser muito fora, né? Eu não vou dizer o mundo ocidental, mas vou falar de Brasil. Nunca o brasileiro se automedicou tanto. A gente vai lá na farmácia, sai comprando remédio, sai tomando remédio, a gente não vai ao médico. A gente vai tomando chazinho, vai dando jeito. Amém? Os homens aí, homem principalmente, mas não quer ir a médico de jeito nenhum. Mulher já tem mais costume de ir a médico. Fato é que nós vivemos num tempo, numa sociedade que ela se automedica. Agora, é só agora? Não. A sociedade sempre buscou se automedicar, sempre tentou as suas próprias soluções. Quero que você preste bastante atenção nessa palavra, que ela que vai fundamentar tudo mais que a gente vai fazer com grupo familiar, com igreja, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, preste bastante atenção, não deixe nada tirar a sua atenção, por favor. Diácono Davi, eu estou vendo muita movimentação aí, a gente está na palestra. Não, tem que vir todo mundo para dentro, palestra para a igreja toda. A não ser quem vai cuidar das crianças, mas o restante é todo mundo aqui dentro. Então essa é uma geração que tem se automedicado, e durante muito tempo na história a gente vai percebendo que sempre foi assim. Hoje a gente se automedica com um remedinho, mas por exemplo, se você estudar sobre Davi, você vai ver que Davi durante 9 meses procurou se automedicar. Mas não vamos ler o texto para a gente andar rápido. Mas Davi, quando pecou, ele deu o jeito dele, não é isso? O que ele fez? Ele pegou um cara, Urias, ele pegou lá a Betseba, né? Chamou, viu uma mulher tomando banho, Betseba, bonitona, tomando um banhozão, ficou atraído por Betseba, caiu em adultério com Betseba, mas ele era o reizão, né? Chama ela para mim. Homem segundo o coração de Deus, adulterou com uma mulher casada. Aí ele soube que essa mulher ficou grávida. E agora, o que eu faço? Vou dar meu jeito, vou me automedicar. Chama Urias aqui. E aí ele manda Urias
para um lugar de batalha. Primeiro, ele manda Urias ir para casa. Cara, sai do combate. Era um tempo de guerra, era um tempo onde havia guerra. Israel estava participando de guerra. Aí ele fala assim: Urias, está tranquilo, você é um cara fiel, leal, faz o seguinte, vai para sua casa, tua mulher está se te ver o tempo todo. E aí, de repente, nisso de ir para casa, o que é que Davi pensou? Eles vão ter relações namorosas, e aí ela vai ficar grávida. Como ela já está, mas está grávida de mim, ele vai pensar que ela está grávida dele. Eu estou livre, aleluia, glória a Deus. Ainda dá um glória a Deus, Davi, entendeu, mano? Aí depois ele, não, se o cara é tão leal, tão fiel, né, mano? Alguns diriam assim, lógico que ele não sabia que era, mas assim, era um corno tão leal, mano, tão fielzão, sabe? Que ele falou: não, senhor, não tem tempo de guerra, estou aqui para servir o meu rei. Olha só, mano, é pior a situação de Davi. Cara, eu fiz um pecado com um cara que é super fiel. Aí, Davi manda esse cara para um lugar de batalha que é tipo assim, só onde o golpe vai. E ele não era do golpe, ele era a polícia convencional. Amém, amados? Ele era o pé preto do exército, ele não era o comandos. Amém? Ele era o pé preto da marinha, ele não era o comandos anfíbio. Ele foi para uma área de batalha que Davi sabia que lá ele ia morrer. E de fato, Urias morreu. Então Davi, tentando se automedicar, foi arrumando mais problema para a sua vida, até que chega um profeta, Natan, e fala para ele a historinha faz uma parábola para ele, e Davi fica indignado com aquela parábola. E depois você lê essa história, e Davi fica indignado: esse cara tem que ser preso, esse cara tem que pagar o preço. Aí Natan fala para ele: Davi, esse cara é você, Davi. O profeta está dizendo assim: Davi, você está em pecado. Aí a partir daí Davi produz um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia, Salmo 51, depois você lê. O Salmo 51 é a oração de arrependimento de Davi, depois que o profeta Natan botou o dedão na cara. Sabe o que muitos de nós precisamos? A igreja corre disso. Precisamos de um profeta e de um altar. Cada um de nós precisamos de um Natan e precisamos de um altar. A solução para a nossa vida é uma palavra profética e um altar. Não é se automedicar. Mas aí Deus colocou no meu coração um remédio para a existência humana. A doença humana é uma condição de todos e já diagnosticada pela Bíblia. Se você ler lá em Romanos 3, fala sobre isso. E Gênesis capítulo 3 é onde é a origem dessa doença humana. Qual a receita? Qual o remédio? Qual é o tratamento para isso? Na receita bíblica, o medicamento a ser introduzido no doente é a cruz. Diga comigo, cruz. Mas essa cruz não é um medicamento único, mas acompanhado de um tratamento. O tratamento é comparado a uma análise psicanalítica, que algumas duram a vida toda. Este é um tratamento para a vida toda. O tratamento da cruz é um tratamento que, quando a gente recebe a Jesus e a gente quer seguir após Ele, não, é um tratamento eficaz, mas é que ele dura para a vida toda. Diga mais uma vez, cruz. Diga para o teu irmão aí: olha, você precisa da cruz. Este é um tratamento advindo de muito interesse, amor e graça. Não se paga por ele, pois o próprio médico se colocou como cobaia para as experiências na produção de um remédio que curasse os homens. Mas ao mesmo tempo é um tratamento radical. A cruz é um medicamento, um tratamento radical, comparado a uma quimioterapia. Você já viu uma quimioterapia, um doente de câncer, quando faz um tratamento de químio? Como é que ele fica, mano? Como é que ele fica? Só careca? O tratamento de quimioterapia tem implicações orgânicas, né?
você fica fraco, debilitado, propenso a pegar até mais doenças. É agressivo demais. A quimioterapia ela é muito agressiva. Ela é um tratamento radical contra uma doença, que é o câncer, que é uma doença terrível, ao ponto de ter implicações estéticas. A cruz é comparado, ou a quimioterapia é comparada ao tratamento da cruz. Só que o que a gente prefere fazer? Ficar tomando uns antibióticos por conta própria, ficar tomando uns analgésicos enquanto está doendo. Se parar de doer, eu deixo para lá, não vou investigar. Sim ou não, amados? A gente tem um medo de tudo que vai mexer de forma mais profunda na gente. Então a cruz, mal comparando, ela tem essa característica de um tratamento radical, comparado a uma quimioterapia, com implicações viscerais e estéticas. Ela vai mudar não só o interior, mas ela começa também a ter efeitos no nosso exterior. Você pode dizer amém? Amém. Então, o que nós percebemos aqui na cruz? Eu coloquei aqui 8 elementos que compõem a cruz como medicamento e tratamento para a doença humana. São 8 elementos. Pode passar o slide aí, por favor. Mantenha o slide aí, tá, Pedro? Não precisa tirar não enquanto eu falo, mantenha ele. Primeiro elemento. Na cruz há o elemento da fé e do arrependimento. Diga, fé e arrependimento. Queridos, fé e arrependimento é o que precisa para entrar no reino e para permanecer no caminho. Fé e arrependimento, já criei e agora já me arrependi, não preciso mais fazer isso. Não, a gente precisa crer e se arrepender muitas e muitas vezes na nossa vida, enquanto a gente caminha no reino. Então fé e arrependimento é o primeiro elemento, sabe? É como aquela primeira composição química do medicamento que compõe a cruz de Cristo. Quando eu falo da cruz de Cristo, eu falo não aquela da cruz que foi de Jesus, mas é uma cruz que ele diz que é minha, não dele. Ele diz: se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Então há uma cruz que é minha, há uma cruz que é sua. É nessa cruz onde a gente morre, é nessa cruz onde a gente recebe todo o tratamento que Deus planejou para nós. Não adianta eu achar que aquela cruz de Jesus lá, o meu Salvador que morreu lá, é suficiente, só tá bom o que aconteceu lá, ou seja, como um trabalho externo, como se Deus tivesse matado o cordeiro dele e ponto final, como se fosse uma coisa que se tornasse uma crença e aquilo teria efeito sobre a minha vida, como crença. É muito mais profundo. Eu preciso pegar uma cruz que é só minha. É como se cada um de nós tivéssemos para pegar com Jesus uma cruz que eu preciso tomar, como um medicamento que eu preciso introduzir e tomar, e ele vai ter efeitos existenciais em mim, e ela vai começar a operar na minha vida. Eu preciso da cruz, eu preciso andar com a cruz, eu preciso de uma vida de cruz, amado. Senão nós vamos ter uma vida evangélica, uma vida de fé fraca, rala, superficial, uma fé carnal. Isso é que pode se dizer fé carnal, né? Porque o carnal, a fé não combina. O que o carnal tem é crença. Ele está pensando que é fé. Ele tem crença. Todo mundo crê em alguma coisa. Reparou, mano? O cara crê no cristal, o cara crê na estátua, o cara crê, ele tem crendice. O cara crê no Exu, o cara crê em Satanás. Fé é outra coisa. Fé é essa capacidade que você tem de introduzir e chamar para si a cruz de Jesus com efeitos na nossa vida, fazendo com que a gente seja homens e mulheres espirituais, que ela vai gerando no meu coração e no meu ser. Quantos me entendem, amados? Presta bastante atenção nesse elemento, fé e arrependimento, porque ele é o início, ele é o que começa e é o que termina, é o que vai com você em todo o caminho. Ou seja, nesse aspecto não é mérito meu. Então eu tenho fé, então eu sou eu tenho, como é que se diz? Eu tenho
direito à salvação, porque eu criei, então é mérito meu. Não, é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. A fé e o arrependimento removem os obstáculos que impedem de receber essa dádiva. São condições de entrada e de manter o zelo e a pureza. E é a convicção da culpa produzida pelo Espírito. Ou seja, a fé e o arrependimento vai gerar em nós uma convicção de que eu sou culpado pelo pecado. Eu estava em Adão. Quando Adão pecou, todos pecaram. O Espírito Santo vai produzir essa consciência em mim. É a metanoia. Fé e arrependimento é a metanoia. Ou seja, o que é metanoia? Mudança de mente, mudança de caminho, mudança de propósito. É deixar a independência e voltar a uma atitude interior de dependência. Antes tínhamos uma vida de independência. Eu mesmo me governava, eu mesmo era o Senhor da minha vida, da minha existência. Eu ia fazendo, ia até criando Deus do meu jeito. Eu ia fazendo um Deus, uma crendice para eu me sentir bem. Mas na verdade é todo um movimento de independência meu. Então, o primeiro elemento, fé e arrependimento. Você pode dizer isso? Fé e arrependimento. O texto está lá: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Quem quer ter fé aí, amado? Entenda que a fé e o arrependimento vai conosco todos os dias na caminhada. Se a gente perder a fé, a gente perde o arrependimento. Se a gente não tiver fé, e a fé é produzida por ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, por estar aqui sentado como nós estamos, ouvindo a voz de Deus, a fé, ela começa a se esvair logo, a gente não tem uma mudança de atitude. Glória a Deus. Segundo elemento, pode passar o slide. Salvação. Na cruz há o elemento da salvação. Ou seja, o que é a salvação? Salvação não tem a ver com o céu. Eu vou ser salvo, estou livre do inferno. A cruz de Jesus me livrou da condenação do inferno, graças a Deus, aleluia. Aí você quis Jesus por medo do inferno, não porque você creu numa obra expiatória. Querido, inferno é todo lugar onde Deus não está. E a salvação é o meio e não o fim. Ela é o meio, ela é por onde nós vamos passar. Nós já passamos por ela aqui, amém? Todos nós que cremos. Fé e arrependimento é o início, é essa porta que nos conduz, é a própria salvação em Cristo. Porque eu criei que Ele me salvou, eu criei naquela obra da cruz, e agora eu ganho acesso a uma outra realidade. Salvação significa dizer que eu fui, está ali, justificado, eu fui regenerado, eu fui adotado, eu me tornei santo, eu fui posicionado num outro ambiente. Agora eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, diz a palavra. A gente anda muito de acordo com a situação que nós estamos vivendo, e às vezes a situação ao nosso redor nos amedronta. A situação ao nosso redor muitas vezes nos apequena, nos faz entrar em desespero. Sabe por quê? Porque a gente vive andando sem entender de que nós não dependemos de situações, nós dependemos de entender qual é a nossa condição. E a nossa condição é de salvos em Jesus. A nossa condição é de justificados por meio do sangue de Jesus. A nossa condição é de regenerados, ou seja, temos vida nova, nascemos de novo. A nossa condição é de sermos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. A nossa condição é de sermos e fazermos parte de um outro reino, do reino do Filho do amor do Pai. A nossa condição é de estarmos assentados num trono com Jesus, ou seja, o trono fala de governo. Nós nascemos de novo para andar em novidade de vida e para reinar em vida. Essa é a nossa condição.
Nós andamos na vida debaixo de uma condição que a palavra nos colocou. Essa é a nossa condição. Você precisa entender isso. Essa é a tua condição. Isso não pode ser só teologia, uma palavra legal, bonita. Isso é a nossa condição. Nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós fomos justificados, ou seja, Ele nos tornou justo. Você é um justo de Deus, você é uma justa de Deus. Poxa, a gente às vezes pensa que eu vou aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, Deus. São realidades eternas que nós jamais teríamos condições de conquistá-las, mas Jesus conquistou por nós. Eu quero que você nessa tarde coloque isso no teu coração. Isso é o que a Bíblia diz que nós somos e que nós temos, e a gente precisa nos condicionar a colocar isso na nossa cabeça e não esquecer mais. Nós não somos pecadores. Coitado de mim, eu sou um pecador, coitadinho, Deus tem misericórdia da minha vida. Nós não estamos mais debaixo de misericórdia, nós estamos debaixo da graça do Senhor. Estado de misericórdia está todo aquele que está debaixo da condenação da lei. E aí, por ser condenado, não morreu ainda de fato, porque Deus tem tido misericórdia. E aí, a pessoa vive vivendo, ficou legal, né? O efeito da lei, a lei que vive apontando nela o que ela não está certo e não está legal. Mas a graça de Deus diz que Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho e me tirou do lamaçal do pecado, me tirou da condenação. Ele foi pendurado no madeiro, se fez maldição no meu lugar, para que eu não seja mais maldito. Ele me tornou um bendito do Senhor. Aleluia. Essa é a tua condição e a minha condição, de benditos, abençoados. É até errado quando a gente diz assim, não é errado, né? É um costume nosso, mas nós deveríamos dizer de outro jeito. Deus te abençoe. Deus já te abençoou a beça, mano. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, nós já somos abençoados. Aí a gente fica ligando, Deus te abençoe, por causa do materialismo, né? Deus te abençoe, você vai fera, você vai passar, você vai ganhar, você vai, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você já tem todas as coisas, glória a Deus. Você já tem tudo, você é uma bênção. Fala para o teu irmão, você é uma bênção. Terceiro elemento é o caminho. Na cruz é o elemento que nos leva ao caminho. Esse caminho está ligado ao jeito e ao como vou. Caminho não é um lugar que eu já cheguei, é um lugar que eu vou andando. Então está ligado em como é que eu vou andando, de que jeito, de que maneira. Então a cruz vai trabalhando em mim um jeito de andar no caminho que é Jesus. Disse Jesus, eu sou o caminho. E aí, acompanha comigo, amado. Na medida em que eu vou andando, eu vou encontrando a verdade, eu vou sendo liberto pela verdade que é Jesus. Olha, eu sou a verdade. Aquela verdade vai trabalhando novos conceitos, vai trazendo transformações na medida em que eu vou andando e não desisto desse caminho. E porque eu vou sendo liberto pela verdade, no caminho, do jeito que eu vou andando com Jesus, Ele sendo a verdade, eu vou percebendo que Ele é a vida verdadeira e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu vou entendendo, eu vou compreendendo isso na medida em que eu vou andando. Perceba que a gente lê o texto, o versículo, e a gente fica ali naquele imã de geladeira. A gente usa aquilo ali como palavra de vitória, aleluia. Jesus é o caminho, texto para evangelizar. Só que isso não é ímpio, esse texto é para nós. Glória a Deus, amado. Ele está lembrando, eu que sou o caminho, eu sou a verdade liberta, amém? Aleluia, eu sou a vida. Mas pode usar para o evangelismo também, tá bom? Terceiro elemento, disciplina da alma. Na medida em que eu vou, quarto, que aqui está errado a minha numeração. Na medida em que eu vou andando no caminho, essa verdade
vai trabalhando aonde, amado? Na minha alma, no meu ego. Por isso que é como eu vou, como se vai, como eu ando. A verdade vai sendo ministrada ao meu ser por meio da palavra de Deus, por meio da revelação dessa palavra, debaixo da luz do Espírito Santo, vai trazendo ao meu entendimento, e quando traz ao meu entendimento aquele insight, caramba, Deus, essa é a vontade de Deus. Acontece um fenômeno muitas vezes, aquela vontade que é vontade de Deus entra em conflito com a minha vontade, porque eu quero uma coisa enquanto Deus quer outra. Era melhor ter ficado na ignorância, não ter conhecido a verdade. Ou na ignorância, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas também eu não vou sendo aperfeiçoado conforme Jesus. Quantos me entendem, amado? Então o caminho, a disciplina da alma, ou seja, a princípio, vai trabalhando no meu ego, que sou eu, é quem eu sou e como eu vou, como eu tenho vindo até hoje. Texto bíblico que eu separei, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, olha lá, negue-se a si mesmo. Aquele si mesmo é o ego. Em outra palavra, a gente pode dizer também que é o self, ou seja, é tudo aquilo que me compõe e que foi uma influência sobre mim. E tome cada dia a cruz de Jesus. É a cruz de Jesus, não? É a cruz de Jesus? Fala o teu irmão, se quiser, é a sua cruz. Tem uma cruz com o teu nome lá, teu nome lá reservado, do teu tamanho. Hein? Tem gente que tem uma cruz grande aberta, né? E siga-me, porque também não adianta pegar a cruz e seguir para outro lugar, mano. O caminho é Ele, é tudo nele, por meio dele são todas as coisas. Agora é o quinto, né? Quinto elemento. Na cruz tem o elemento da disciplina da alma, mas agora como mente, jeito de pensar, pensamentos, modelos já fixados, cristalizados, consagrados na minha existência, do jeito que eu penso. Não porque eu penso assim, não porque eu acho assim, não porque, sabe aquela coisa forte na gente e que muito nos atrapalha de receber o melhor de Deus, de receber uma transformação de Deus, de receber até uma bênção de Deus específica. É esse pensamento que durante o caminho a verdade de Deus vai trabalhando, disciplinando e transformando a minha mente. Olha o que Paulo disse: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então o que o meu entendimento precisa passar? Por renovação. Eu preciso começar a entender as coisas de Deus. O que Deus vai fazer muitas vezes é desconstruir alguns pensamentos que eu já vinha muito tempo comigo, e às vezes pensamentos de acordo com a palavra. Quem aqui já percebeu ou já passou por uma situação assim? Caramba, eu sempre entendi a palavra desse jeito, agora dei uma luz nova aqui que eu estava equivocado. Quem já passou por isso? É a obra do Espírito Santo nos aperfeiçoando. Todos nós temos isso. Para que o que, amado? Olha lá, para que a transformação da mente? Para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas em determinado momento do caminho, por causa dos meus ideais, dos meus próprios sonhos, dos meus próprios achismos e de uma vontade muito forte que eu tenho, ela não me parece boa, ela parece ruim, ela parece desagradável, ela parece imperfeita por causa do conflito de vontade. Por isso a palavra disciplina. Se a gente é filho de Deus, o Pai não vai nos deixar sem disciplina, porque todo pai que ama, disciplina. E quanto mais duro é o nosso pensamento, não, porque eu não tenho assim. A disciplina também do Pai que nos ama, porque Ele sabe que a vontade dele é melhor do que a nossa. Glória a Deus, irmão. A vontade dele é melhor do que a nossa. Sexto elemento: andar na luz.
Na cruz é o elemento do andar na cruz, onde reconheço pessoas e as busco para me ajudar naquilo que tem me levado para as trevas. O texto que eu separei é: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. O que é andar na luz na prática? É você, quando perceber alguma coisa em você, que você tem uma vontade enorme de esconder, e que você está com vergonha, alguma atitude sua, às vezes não é um pecado, é um embaraço, você precisa buscar irmãos, precisa buscar ajuda, precisa trazer para a luz aquilo que está escondido. Irmãos de confiança, amém, amado? Cuidado, porque a igreja tem fofoqueiro mesmo, amém? Aqui a gente está tentando erradicar, e graças a Deus temos conseguido, glória a Deus, amado. Mas todo lugar, não é só na igreja não, no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, todo lugar tem um fofoqueiro para contar a história. Então cuidado, até aquele amigo que parece amigo, você fala, ele é de confiança, mas ele vai contar para o outro amigo. Na igreja você tem seu líder de grupo familiar, na igreja você tem um pastor, na igreja você tem homens de Deus, diácono, você tem um amigo que você sabe, você andou com ele tempo suficiente para ver que ele não fala da vida de ninguém, então não vai falar da sua. É isso aí. Mas esse elemento de andar na cruz é um elemento que sara a igreja de muitos pecados, de muita estagnação. Às vezes o Espírito Santo não vem sobre nós de uma forma mais plena, mais, sabe, nos lançando mesmo, de acordo com a vontade de Deus, porque tem muito pecado escondido, há muita desconfiança na congregação, ninguém confia mais em ninguém. Eu não vou falar para o pastor vai falar da minha vida para todo mundo depois. Eu não vou falar com o meu líder de grupo familiar, o líder de grupo familiar vai. Eu não, aquela igreja não posso falar nem com ninguém, eu vou buscar na outra igreja, que tem um irmão lá que é longe daqui, aí lá não preciso me expor lá na minha igreja. Aí você não vai percebendo que isso é um sentimento de autopreservação, isso é ego. É o ego tentando preservar a própria imagem. Glória a Deus, amados, amém? Então andar na luz é muito importante. Pode passar o outro slide. Na cruz é o elemento do amar ao próximo, onde apesar de estar em tratamento, sou consciente do amor. Então, apesar de estar em tratamento pela cruz, eu sou consciente do amor com que está me tratando, que me salvou e me introduziu nesse tratamento, e me faz ser o próximo caído e ferido pela vida. Próximo do caído e ferido pela vida. Estou me referindo à parábola do bom samaritano. Mesmo sabendo que eu sou alguém redimido pelo pecado, mas não deixo de ter as minhas dificuldades, mesmo sabendo que eu estou em tratamento, eu começo a ser constrangido por esse amor que me trata e que me constrange, que tem me disciplinado por causa desse amor do Pai. Eu não consigo deixar alguém caído pelo caminho da vida. Então isso é muito importante como elemento. Esse elemento da cruz vai trazer para nós, nessa sequência, uma capacidade de nos doar, de buscar o próximo, de amar o próximo e de fazer alguma coisa por ele. E o último elemento, pode passar, chama-se serviço. Diga serviço. Deu até arrepio aí, né, mano? Falou serviço para o brasileiro, tipo, né? Arrepio assim, dá até um. A gente trabalha, serviço é trabalho, não é melhor, trabalho, diga trabalho. Fala para o irmão aí, trabalho. Sabe o que significa serviço e trabalho? Ministério. A gente fala ministério e fica, meu ministério, né? Não, acho que meu ministério vai ficar pomposo. A gente vem mudar essa linguagem, né? Poxa, o meu trabalho na igreja aí bota a gente na real, porque ser líder do ministério é ser aquele que mais trabalha, e os que compõem o ministério ajudam ele no trabalho, e o trabalho passa a ser de todo mundo. Então esse é o último elemento que compõe a cruz de Cristo, que vai me curando na medida em que eu caminho.
João 13,5 diz: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esse é o maior exemplo de Jesus, é uma posição de quem serve, não apenas a posição como elemento do ensino e da doutrina, mas de vida. De vida. Está todo mundo ouvindo isso aqui, irmão? Todos nós precisamos ajudar nesse trabalho, precisamos nos lançar, porque quem ama vai trabalhar. Quem ama vai servir. Quem é discípulo de Jesus, o que eu creio que todos aqui são, vai servir. Não tem como não servir. Não tem outro tipo de caminho. Você vai servir. Ainda que seja aos olhos de muitos um serviço pequenininho, mas ele é importante para Deus. Glória a Deus. Tem mais um. Pode passar o slide aí, tem mais um. Não? Eu que não li aqui, esse é o último mesmo. Na cruz há o elemento que me iguala aos que ali também estão sendo tratados, a igreja, a qual vai me livrando de uma vida individualista e me lançando numa vida de partilha e convívio. Então esse último, que é o serviço, é a cruz me lançando para o serviço e para o convívio, me tirando da vida individualista, onde eu só me preocupo com a minha vida, com a minha casa, com o meu trabalho, e vou lá naquela igreja domingo à noite e ouço aquela mensagem e vou embora para minha casa. A pessoa que é discípulo e que pegou a sua cruz e vai seguir esse remédio, que vai curar a gente por inteiro, durante toda a nossa jornada de vida, comparado a esse tratamento que dura a vida toda e que muitas vezes ele vem de forma radical, vai necessariamente me lançar para as relações. Não há aperfeiçoamento cristão sem convívio com outros cristãos. Não há. Não existe uma religião cristã, vamos chamar assim, não existe um comportamento cristão isolado, só. A pessoa só fica ali na dela, vai lá, ouve a palavra, vai embora para casa, participa de uma campanha, ela só pensa nela, só pensa na família dela. Quando eu digo ela só pensa nela, nos filhos e na família, na vida dela, só na vida dela. Ela não entendeu que ela precisa servir ao corpo de Cristo, ela precisa ir além dessa vida individualista. Com certeza muitos irmãos podiam estar aqui hoje, agora, com certeza. Você concorda comigo? Mas muitos não acham relevante. Não acham relevante. Acho que é a segunda vez que eu vou dizer isso essa é a nossa segunda conferência, né? Mas se nós trouxéssemos aqui alguém famoso, estava lotado. Para a gente começar a perceber a diferença entre um discípulo e uma multidão. Pessoa que é multidão é uma pessoa sem compromisso só com ela, com o prazer dela, com o gosto dela. O discípulo não. O discípulo serve a igreja, amém? Quando eu digo serve a igreja, eu estou falando serve aos irmãos, está preocupado com a vida também alheia, não só com a vida dela. Eu vejo às vezes líderes de grupo familiar sofrendo, amor, porque pega o grupo, vê no grupo a dificuldade disso acontecer, a dificuldade. Aí o líder de grupo familiar fica ali ralando, servindo aos irmãos, servindo a igreja, e parece que aquele grupo só quer pepeta, só quer mamadeira, só quer a mesa pronta. Não está entendendo, amado? É tipo assim, o líder não é mais o servo, ele é não o escravo daquele tempo que nós queremos propor como vida cristã, de quem serve, mas é aquele capacho. É o capacho. O líder tem que servir. Ele tinha que ser o exemplo do serviço, em que todos seguem o exemplo do serviço. Serviço em que vem de alguém que ama, em que você percebe a cruz naquela pessoa. Você percebe que aquela pessoa está em tratamento. Quem está tratando ela é a própria cruz. Quantos querem esse tratamento da cruz? Quer mesmo, mano? É duro, hein? É duro. É só para crente mesmo.
Estar aqui hoje de tarde, no sábado, é um bom começo, ou é um ótimo sinal que realmente você quer isso. Glória a Deus. Os jovens aí, grupo familiar da juventude, dos adolescentes, vai ter um momento no caminho em que vai ter aquela namoradinha linda, ou aquele namoradinho lá, ele ligado. Deus me abençoou, nos encontramos. O pastor já orou. Comprei aliança de compromisso. Mas daqui a pouco no caminho vai começar de repente a rolar uma boba. Natural, né? São seres humanos, né, amado? Ou você acha que a gente é assim, que nada disso rola com ninguém? Né? O pastor nem sabe de nada. O pastor está todo numa auréola assim, ó. Só namoro pela internet. Vai ter um momento, se você é discípulo e você quer o tratamento da cruz, que Deus vai dizer a você por meio da palavra. Agora não. Conflito de vontade. Conflito de vontade. Vai ter coisas que para o mundão todo, para todo mundo, vai parecer uma coisa assim, qual o problema? Mas o Espírito Santo, para o discípulo, vai dizer por meio da palavra: faz isso não. Você vai querer ir para a direita e ele vai falar: vai para a esquerda. Mas na direita tem que ter um negócio legal. Caramba, hoje tinha um cinema para ir com os colegas da escola. Não, vai para lá. Aí é aqui. Eu não quero dizer a você que aqui é o melhor lugar do mundo, assim, em que a nossa carne está sempre prazerosa. Aleluia. Eu queria mesmo dizer para vocês, assim, na essência da minha carne, eu queria estar em casa com essa mulher bonita, com meu filho querido, amado, vendo um filmão. Eu estava vendo um filme ontem, na madrugada, amado, e não acabei de ver. Quem já viu Os Miseráveis, a última versão? Que filme lindo, tá doido para acabar de ver. Olha, mas no conflito das vontades, o Senhor é o meu Senhor e Ele quem manda, amém, amado? Eu tenho que estar aqui. O pastor acordou 9 da manhã. Desde 9 da manhã, ela estava fazendo os slides. Você vai ver como é que ficou bonito, né? Já estou fazendo a propaganda. Bacana, todo carinho, todo jeito. Ficou até 1h da tarde fazendo. Isso é serviço à igreja, é serviço aos irmãos, é abrir mão da própria vida. Quantos me entendem, amado? Você dormiu até tarde, acordou, tomou um cafezão, viu uma televisão, de repente jogou bola, foi no shopping, fez alguma coisa e vem para cá. Enquanto isso, estava a pastora, estava o pastor, estava o diácono William, que estão incumbidos nesse momento de fazer uma atividade de serviço à igreja. Amém, amados? Nesse conflito de vontades, é isso que vai acontecer toda hora do caminho. Glória a Deus, irmão. E que a vontade do Senhor prevaleça contra a nossa vontade. Eu só quero terminar falando sobre 3 princípios fundamentais do viver no corpo de Cristo, segundo o Otmani. O Otmani é um cara que em projetos da Nova gosta muito, às vezes quando lê. Estou sentindo falta do Sidão. Isso não. Ele estava aí. Não estava aí o Sidão? Não? Cadê o grupo do Sidão? Pegou, hein? Está aí o grupo do Sidão? Hã? Está vindo? Pô, tá. Não adianta nada, hein? Então vamos lá. Marcou acionado? Tá tudo bem? Tranquilo? Alguém sabe de alguma coisa? Não, né? Bateu aqui uma. Eu pensei de ter visto ele. Então foi meus olhos da fé. Amém? Tudo bem aí, os filhos? Tranquilo? Sidão, tá bem? Hã? Processo? Amém. Então olha só, 3 princípios fundamentais do viver no corpo de Cristo, segundo o Otmani, um chinês. Olha só o que ele diz. O primeiro princípio é a minha relação com a cabeça, Cristo. Quem é a cabeça? Quem é a cabeça do corpo de Cristo? Jesus, amém? Ele é a cabeça. Então, para terminar, amado, presta atenção aqui. Para terminar, isso é muito importante. Para terminar, desculpa, eu estou olhando assim, porque tem um cara de bicicleta parado olhando para cá o tempo todo. E depois daquele assalto que a gente teve, né, aquele furto, a gente fica preocupado, né, mas ele parou de olhar já. Então olha para cá agora. Tá? Olha para cá.
fundamentais do viver no corpo de Cristo. Presta atenção, por favor, isso é muito importante. Primeiro, a minha relação com a cabeça, Jesus. Como é que eu me relaciono com Jesus, tendo em vista que eu faço parte do corpo de Cristo? Qual é a minha postura? Como eu me relaciono com Ele? Em sujeição. Diga comigo, sujeito. Sujeição, diga sujeição. Fala para o teu irmão, tem que se sujeitar à cabeça. Jesus. Sabe o que é se sujeitar à cabeça? É encontrar a vontade dele para obedecer. É estar preocupado com o que Deus pensa, com o que Ele pensa, quais as ordens que estão vindo da cabeça, para que eu possa cooperar. Me sujeitar é estar disposto a obedecer sempre a voz dele. Segundo princípio fundamental de viver no corpo de Cristo, minha relação com o corpo, a igreja. Como é que eu me relaciono com a igreja? Como princípio fundamental. Diga comigo, comunhão. O que é comunhão? Botar uma mesa com comida e a gente comer pra caramba. Comunhão é receber ajuda. Comunhão é estar disposto e aberto a receber ajuda dos irmãos. Comunhão é se perceber parte desse corpo, de um todo, e estar aberto a receber ajuda. Meu olho para ver alguma coisa que esteja acontecendo lá fora precisa dos pés e das pernas para andar até lá, para que ele possa ver. O olho por si só não tem autonomia. A boca para falar ao perdido precisa do corpo e de outros irmãos para ser conduzida a falar. Precisamos da ajuda dos irmãos. Isso é comunhão do corpo de Cristo. Não estou entendendo? O líder de grupo familiar não pode fazer nada sozinho. Ele precisa da ajuda dos irmãos. O integrante, membro do corpo de Cristo, está lá no grupo familiar, precisa receber a ajuda dos irmãos. Isso significa dizer que eu preciso estar interessado e aberto a ajudar as pessoas, ao corpo, à igreja, nas suas necessidades, porque tem irmãos que precisam receber ajuda em todos os sentidos. O que está acontecendo com o meu irmão que não está vindo no grupo familiar, hein? Meu líder, como é que está aí? O que houve? Está sabendo de alguma coisa? Amanhã eu vou ligar para ele, porque essa missão não é só sua, e eu sei que de repente você está ligando para outros, eu vou ligar, vou te ajudar. Isso é comunhão. O cara que diz, não, eu tenho comunhão, só vive para si, é uma pseudo, falsa comunhão. Não existe comunhão nisso aí. Terceiro princípio fundamental: meu lugar como membro. Qual é o meu lugar como membro? Aonde eu devo, o que eu devo estar fazendo? Como é que é essa minha dinâmica como membro do corpo de Cristo? O meu lugar como membro é serviço. Servindo. Diga para o teu irmão, serviço. Serviço. Sabe por que é servindo? Porque tem coisas em mim que vocês precisam, e que se eu não for startado, se eu não for acionado, se eu não me movimentar em direção a essa comunhão, a essa ajuda, eu deixo de produzir saúde no corpo de Cristo, diante dos membros desse corpo. Se você ficar parado e não servir, se você não perceber o seu lugar no corpo de Cristo, isso significa o que é que você tem para cooperar, e você sempre vai ter alguma coisa, vai ter dificuldade no bom andamento do corpo de Cristo, da igreja. Veja que uma coisa está ligada à outra. Um membro que não funciona é um membro paralítico, não está recebendo, não está captando as ordens da cabeça. Então alguém que é inerte, alguém que não serve, alguém que está parado, alguém que é travado, está sem receber informação da cabeça, é alguém paralisado.
Cadê o Davi? Diácono Davi. Se eu chamasse ele aqui, deixa ele. Se eu chamasse ele aqui para Davi, levanta o seu braço, ele ia conseguir? Por quê? Porque a comunicação dos nervos foi rompida para onde passava a informação e a ordem da cabeça. Um membro do corpo de Cristo que não serve é um membro paralisado. Precisa ser estartado, precisa de um milagre, precisa ser ressuscitado, precisa de um milagre sobre a vida dele para que ele possa voltar a servir a igreja e a se conectar com a cabeça. Glória a Deus, amados. Isso é muito sério, muito importante. Amém? Eu vou dar só 2 minutinhos para você beber uma água, tá bom? Volta rapidinho, o diácono ele vai trazer a segunda palestra. Mas que o Senhor te abençoe, que você possa refletir sobre esses fundamentos e que você permita que a cruz possa operar sobre a tua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Amém? Você pode ir no banheiro rapidinho e beber uma água e volta aqui, a gente já vai começar a segunda palestra aqui, em nome de Jesus. Se você puder estar anotando, é bênção, mas a gente está procurando gravar aqui e espero que dê tudo certo aqui na gravação, para que a gente possa depois disponibilizar para outros irmãos. Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. De ressurreição. Outros irmãos e a gente poder rever outras vezes. Que o Senhor te abençoe.